reconhecimento de direitos essenciais, fundo de garantia, adicionais, seguro-desemprego, salário-família e horas extras são exemplos de garantias estendidas aos trabalhadores domésticos pela Lei Complementar 150. A legislação completa 10 anos em 2025, com avanços significativos. Mas a informalidade ainda é um desafio. Nesta edição do Revista TST, você acompanha uma reportagem especial sobre o tema. E ainda, TST reafirma a jurisprudência em 69 temas. Filhos de zelador não obtêm direito à reparação pela morte do pai em explosão. A empresa deve indenizar herdeiros de motorista que morreu após mal súbito. Para garantir a uniformização das decisões trabalhistas e ampliar a cultura de precedentes, o Tribunal Pleno do TST definiu 69 teses vinculantes. 11 delas foram debatidas em sessão presencial. Na ocasião, o tribunal também decidiu selecionar outros 21 temas para que sejam uniformizados com posterior fixação de teses vinculantes. O repórter Rafael Oliveira tem os detalhes desse caso. Oi, Rafael. Olá, Anderson e Luana. Um dos temas que vão ser definidos pelo Pleno é o de número 300. A questão jurídica gira em torno da validade ou não de norma coletiva que exclui a obrigação de controle de jornada em ambientes externos. O relator desse processo é o presidente do TST, ministro Aloísio Correia da Veiga. Ele destacou que um dos pontos a serem discutidos é se a possibilidade de controle indireto da jornada afasta a incidência da norma coletiva. Torna-se necessária a afetação, a fim de dirimir as seguintes questões jurídicas. É válida a norma coletiva que exclui a obrigação de controle de jornada dos trabalhadores externos para os fins do 621 da CLT? E B, a possibilidade de controle indireto da jornada se afasta a incidência da norma coletiva do artigo 611 da CLT. Ao todo, o TST definiu 69 novas teses vinculantes que deverão ser aplicadas na Justiça do Trabalho em todo o país. 58 foram decididas por meio do plenário virtual. No tema 220, ficou decidido que é assegurado o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica, mesmo que o contrato de trabalho seja suspenso em razão de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por incapacidade permanente nas mesmas condições do período anterior à suspensão contratual. Já no tema 227, a tese firmada foi a de que o aviso prévio é um direito irrenunciável. O pedido de dispensa de cumprimento não exime a empresa de pagar o respectivo valor, a não ser que a pessoa já esteja em outro emprego. Segundo a tese fixada no tema 232, é da empresa o dever de comprovar que a pessoa trabalhadora não preenche os requisitos para a concessão do vale-transporte ou não pretenda usar o benefício. As gorjetas cobradas pela empresa na nota de serviço ou oferecidas pelos clientes integram a remuneração do empregado. O valor não serve de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado, conforme o tema 234. No tema 236, a tese fixada definiu que se a pessoa se demite antes de completar 12 meses de serviço, tem direito a férias proporcionais. Outro tema foi o 245, com a seguinte tese definida: o trabalhador rural que realiza atividades em pé ou com sobrecarga muscular tem direito a pausas de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho. Ao todo, 302 temas já foram selecionados pelo TST para avaliação de jurisprudência. A maior parte dos assuntos foi objeto de fixação de tese vinculante e o restante tramita na forma de incidente de recurso repetitivo. Essas decisões da Corte Superior Trabalhista buscam consolidar e ampliar o sistema de precedentes na Justiça do Trabalho. Luana e Anderson, volto com vocês. Obrigado, Rafael. Muito obrigada, Rafael, e até mais.
Está aberta a seleção de artigos jurídicos para a primeira edição da revista eletrônica do Programa de Equidade da Justiça do Trabalho, com a temática Pessoas Trans e o Direito ao Trabalho Digno, Desafios Estruturais e Propostas de Inclusão. Os textos devem ser enviados até 10 de novembro. Os artigos precisam ser inéditos até a data da publicação, prevista para janeiro de 2026. Se interessou, é só encaminhar o seu texto para o e-mail asprodec@tst.jus.br. Depois do intervalo, choque térmico e calor excessivo. Uma mulher que ficava exposta a temperaturas acima do limite de tolerância durante o trabalho em cantina vai receber adicional de insalubridade. A decisão se baseou em súmula que garante o aditivo, mesmo sem contato contínuo com o calor. Vamos agora fazer um giro pelas turmas do tribunal. A gente começa com um caso julgado pela segunda turma. Os filhos de um zelador que morreu após uma explosão causada por vazamento de gás não vão ser indenizados. O fato ocorreu em moradia fornecida pela empresa. Os herdeiros pretendiam que o caso fosse reconhecido como acidente de trabalho. Eu vou aqui para a nossa outra tela conversar com a repórter Samantha Flor, que tem mais informações para a gente. Oi, Samantha. Oi, Lone Anderson. O acidente aconteceu em São Paulo. O zelador de uma empresa de consultoria esquentava o jantar quando o botijão de gás explodiu. O trabalhador ficou 20 dias em coma, mas não resistiu aos ferimentos. Os filhos entraram com ação na justiça. Disseram que a moradia no local de trabalho configurava atividade ininterrupta, o que tornaria a empresa responsável pela tragédia. Mas a empresa argumentou que a manutenção da residência era de responsabilidade do trabalhador. Afirmou ainda que o botijão e o fogão eram de uso pessoal do empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na capital paulista concluiu que, como o acidente ocorreu em um domingo, durante a folga do empregado, não havia como responsabilizar a empresa. No TST, o caso foi julgado pela segunda turma. Em plenário virtual, a relatora ministra Delaide Miranda Arantes entendeu que mudar a decisão exigiria reexaminar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 da Corte Superior Trabalhista. Por unanimidade, a segunda turma manteve a decisão e os filhos do trabalhador não vão ser indenizados. Não cabe mais recurso. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Samantha, e até a próxima. Agora vamos para a sexta turma. O colegiado manteve a condenação de uma distribuidora de combustíveis a indenizar a mulher e o filho de um motorista. O trabalhador morreu após sofrer um mal súbito no momento em que manobrava um caminhão nas dependências da empresa. O colegiado aplicou ao caso a teoria do risco da atividade e reconheceu a responsabilidade objetiva da empregadora, que independe de comprovação de culpa. A repórter Larissa Batista tem mais informações desse julgamento para a gente. Oi, Larissa. Oi, Anderson e Luana. A empresa alegou na ação trabalhista que o motorista teria tido uma crise epiléptica por conta de uma condição de saúde até então desconhecida. Por isso, a culpa seria exclusiva do trabalhador. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, rejeitaram essa versão. Isso porque não existia prova de que o homem teria conhecimento da doença e omitido a informação propositalmente. A empregadora foi, então, condenada ao pagamento de R$300 mil por danos morais, valor a ser dividido igualmente entre a esposa e o filho do falecido. A distribuidora de combustíveis recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi analisado pela sexta turma. Para o relator do recurso, ministro Fabrício Gonçalves, mesmo que o acidente com o caminhão tenha ocorrido nas dependências da empresa, havia o risco inerente à função exercida pelo motorista. O ministro também ressaltou que a jurisprudência do TST admite a responsabilização objetiva da empregadora, quando a atividade impõe risco superior ao comum da vida civil. O risco é inerente à atividade de caminhão, de forma que, independente do acidente ter ocorrido nas dependências da empregadora e não na rodovia, aplica-se a responsabilidade objetiva. Da mesma forma,
o fato fortuito, mal súbito, não afasta a responsabilidade objetiva do empregador. O voto foi acompanhado pelos demais integrantes do colegiado. Com isso, ficou mantida a condenação da distribuidora de combustíveis ao pagamento de indenização por danos morais à esposa e ao filho do motorista. A empresa apresentou embargos de declaração. Anderson e Luana, volto com vocês no estúdio. Obrigado, Larissa. Até a próxima. E em Belo Horizonte, uma mulher que trabalha em cantina obteve o direito de receber adicional de insalubridade. A quinta turma considerou que a exposição a calor acima dos limites legais, mesmo que de maneira intermitente, justifica o pagamento do aditivo. Além de calor excessivo, a trabalhadora alegou que era exposta a choque térmico e que tinha contato com produtos químicos e agentes biológicos. Por isso, pediu o pagamento do adicional de insalubridade, que deixou de ser pago durante o contrato de trabalho. Já a empregadora alegou que as atividades exercidas não se enquadram como insalubre, conforme norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. Um laudo pericial atestou que a profissional ficou exposta durante a jornada de trabalho a níveis de calor acima do limite de tolerância previsto na NR15. Com base no documento, o juízo de primeiro grau reconheceu o direito ao adicional de insalubridade em grau médio, equivalente a 20% da remuneração. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, reformou a sentença. Para o TRT, ainda que a mulher fosse exposta ao calor durante o tempo em que ficava próxima ao fogão ou ao forno, isso não ocorria durante toda a jornada, já que a trabalhadora tinha intervalos e também exercia outras tarefas, como o corte de alimentos. A empregada recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para a relatora do recurso na quinta turma, ministra Morgana Richa, o fato de a exposição ao calor não ser contínua não exclui o direito ao adicional de insalubridade. As premissas fáticas, a meu ver, não autorizam a desconstituição do laudo pericial, seja porque a exposição intermitente, entendimento consolidado em sentido contrário deste tribunal, né? E em relação às regras de experiência, que de igual forma não autorizam. O ministro Breno Medeiros abriu divergência. Me parece que o regional, ao desqualificar o laudo pericial, ele não traz quais foram os fundamentos exatos que levaram ele a desqualificar. E aí eu tenho que aplicar, no meu entendimento, a súmula 126, porque como ele foi omisso e não há embargos declaratórios para que ele explicasse os motivos, eu não tenho como analisar o laudo pericial. Mas o presidente da quinta turma, ministro Douglas Alencar, seguiu o entendimento da relatora. Não haviam aí, no acórdão regional, dados técnicos que pudessem corroborar aquela conclusão acerca da existência da insalubridade. Mas isso é matéria que não interessava à parte autora, porque está posta a premissa de que há insalubridade e de que havia essa eventual intermitência no contato com o agente agressor. E essas premissas postas, de fato, sugerem a contrariedade à súmula 47. Com isso, o colegiado reformou a decisão do Tribunal Regional do Trabalho e determinou o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio. Ainda cabe recurso. No próximo bloco, 1.600.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil em 2023, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Como parte das ações de combate a essa prática, a Justiça do Trabalho se empenha na divulgação da aprendizagem como caminho seguro de formação profissional a partir dos 14 anos de idade. Em feirões pelo país, empresas e estudantes podem saber mais sobre o tema, conforme detalha um guia de orientação disponível ao público. A gente volta em instantes com mais informações. Um material que serve de referência, inspiração e esperança para auxiliar a preparação e a execução de feirões de aprendizagem em todo o país. O Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho lançou um guia prático. O documento traz um passo a passo de cada etapa de planejamento dos feirões que ocorrem por toda a Justiça do Trabalho. Capacitação das equipes, elaboração de cronograma de atividades, montagem de eventos.
Para conferir todas as dicas, é só apontar a câmera para o QR Code na tela. Este ano, a Lei Complementar 150 de 2015, que regulamentou a Emenda Constitucional 72 de 2013, completa uma década. Mais conhecida como a PEC das Domésticas, a legislação ampliou os direitos dos trabalhadores que atuam em ambiente familiar ou residencial. Desde então, porém, houve queda de 18% nos vínculos formais de empregos domésticos, conforme um estudo inédito do Ministério do Trabalho e Emprego. A repórter Renata Gorga traz os detalhes agora na reportagem especial. Eu chego 8 horas, né? Aí eu venho pra cozinha, lavo a louça, o que tiver de lavar, põe a mesa dela, né? Vou lá pra cima, arrumo as camas, arrumo os quartos. Aí desço, começo a fazer o almoço. Aí faço o almoço, à tarde fico por aqui. Aí tem dias que eu limpo lá em cima, tem dia que eu limpo aqui embaixo, revezando. Esta é Cristiane, de 45 anos. Cris, como é conhecida, trabalha como empregada doméstica há 2 décadas, em uma casa em Brasília, no Distrito Federal. Ela foi indicada para a vaga por Ivan, de 43 anos, que é jardineiro na mesma residência. Como a colega, ele tem a carteira de trabalho assinada, mas não foi sempre assim para nenhum dos dois. Eles começaram a trabalhar quando ainda eram adolescentes. Nas primeiras experiências profissionais, não contaram com direitos trabalhistas. Passava da hora, não tinha hora isso, também quando trabalhava, adoecia, não tinha como ganhar. Adoecia, eu perdi o emprego e ia ficar na casa do meu pai, né? Da minha mãe, dependendo deles. Os relatos de Cris e Ivan são referentes a mais de 20 anos, quando ainda não existia a Lei Complementar número 150. O dispositivo foi sancionado em 2015 e regulamentou a Emenda Constitucional número 72 de 2013, conhecida como a PEC das Domésticas. A lei prevê, entre outros direitos, a proibição de se contratar menor de 18 anos para desempenhar trabalho doméstico, a jornada máxima de trabalho de 44 horas semanais, a remuneração da hora extra em, no mínimo, 50% a mais que o valor da hora normal e o adicional noturno. Hoje, Cris e Ivan sabem a importância de ter uma carteira de trabalho assinada. É melhor. Por quê? Porque aí a gente tem direito de férias, tem direito de seguro-desemprego, né? Vale a pena ter carteira? Vale a pena. O que eu acho mais importante da carteira é caso a gente precise, necessidade, né? Se sofrer um acidente, né? E tanto pelo dinheiro. Se a gente chegar a precisar, né? Como é que eu vou viver? Aí é um seguro que a gente tem, né? É na casa de Micheline que os dois trabalham. A professora universitária reconhece a diferença que os empregados domésticos fazem na vida de quem os contrata. Porque pensa, uma casa desse tamanho, se eu fosse cuidar sozinha, eu só ia ficar cuidando da casa, né? E eu trabalho o dia inteiro. Então, eu acho que você ter os empregados cadastrados, né? E tendo os direitos deles atendidos, é uma segurança tanto para a gente como para eles, né? Mas 10 anos após a regulamentação da PEC das domésticas, os vínculos formais nesse segmento caíram 18%. Em 2015, o total chegava a 1.600.000 trabalhadores domésticos. Em 2024, houve redução para 1.300.000 vínculos formais, quase 300.000 postos de trabalho doméstico a menos. Os dados são de uma análise inédita do Ministério do Trabalho e Emprego e mostram que essa diminuição aparece em quase todo o país, exceto em Roraima, Tocantins e Mato Grosso. Mas o que teria motivado essa redução? Para o pesquisador da Universidade de Brasília, Gabriel Teles, há 4 razões. A crise econômica que se instalou no Brasil entre 2015 e 2016, os encargos trabalhistas que vieram com a Lei Complementar 150 de 2015, a pandemia de Covid-19 de 2020 a 2023 e a plataformização do trabalho doméstico. Doutor, essa redução, o senhor avalia de que forma? É positiva, é negativa, é neutra? Ela é extremamente negativa. Negativa porque estamos falando de uma classe de trabalhadores extremamente invisibilizada, né? Se pegarmos que desde o início da colonização existe uma divisão racial e sexual do trabalho,
a qual na época da escravidão essas mulheres estavam dentro do espaço da unidade familiar, isso até hoje não terminou. Ou seja, o que acontece é que grande parte dessas domésticas vive uma informalidade que está ainda atrelada à própria história brasileira, né? Então, isso implica, portanto, uma não proteção social. O estudo também mostra um perfil dos trabalhadores domésticos que têm vínculos formais. A maioria é formada por mulheres negras com maior grau de instrução e mais idade. Representa que a mulher negra brasileira ela está quase sempre nos últimos estratos sociais. Significa dizer, portanto, que essa divisão racial e sexual é um dos elementos principais que norteiam que essas mulheres estejam em trabalhos precarizados. Grande parte das mulheres negras eram sempre relegadas ao espaço doméstico. A respeito do fato de ela ter um grau mais de instrução, ela está ligado a um elemento que é, primeiro, a melhoria da educação brasileira, mas há também a ideia mesma do desemprego estrutural ou do subemprego que existe no país. Então, em que pese ela esteja mais instruída, né, ela não consegue ainda galgar outras formas de trabalho. Em paralelo a essa redução no número de empregados domésticos com vínculos formais, existe uma parcela de trabalhadores que atuam na informalidade. Das mais de 6 milhões de pessoas que exercem atividade em âmbito doméstico, 75% não têm carteira de trabalho assinada. Em outras palavras, são cidadãs e cidadãos que, por vários motivos, não usufruem dos direitos trabalhistas, como o salário mínimo. 64,5% dos trabalhadores domésticos recebem menos que isso. Entre os informais estão trabalhadores diaristas. Inclusive, o número de pessoas nessa condição aumentou. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílio, PNAD, de dezembro de 2023, havia 4.600.000 diaristas, 167 mil a mais que em 2019, quando o total chegava a 4.400.000. Homens e mulheres que, quanto mais diárias fazem, mais lucram. É o caso de Anne. A mineira tem 43 anos. Ela conta que trabalha de segunda a sábado e tem 7 clientes. Se hoje te chamassem para carteira assinada, você iria? Não. Por quê? Porque eu acho que eu ganho mais do que uma pessoa que trabalha com carteira assinada. E se eu quiser tirar férias, eu mesmo faço as minhas férias, né? E se eu estiver doente e quiser tirar um tempo, eu tiro um tempo. Anne reconhece que é necessário um bom planejamento, inclusive em longo prazo, e com contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Eu sempre tiro um pouco do meu dinheiro, eu deixo lá guardadinho, não mexo, é como se não existisse aquele dinheiro. Porque uma hora o meu corpo vai cansar, eu vou querer parar de trabalhar e eu vou ter como ficar recebendo, eu vou ter como me aposentar, né? A desembargadora do Trabalho, Ivani Contini Bramante, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, alerta que não são todos os diaristas que pensam no amanhã. A pessoa, às vezes, não enxerga que essa rentabilidade mensal ela é desprovida de outros aparatos protetivos. Por exemplo, a diarista ela não tem um fundo de garantia, muitas delas não recolhem previdência social. Algumas recolhem, mas recolhem naquele mínimo de 5% que não dá todos os direitos, né, necessários, a pauta de direitos previdenciários, e muitas sequer sabem que tem a possibilidade de recolher. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Arantes, que já trabalhou na adolescência como empregada doméstica, ressalta a relevância da Justiça do Trabalho como agente transformador social para os trabalhadores domésticos. A Justiça do Trabalho contribui nesse processo de conscientização ao instruir, ao fazer as audiências, ao julgar os processos, ao firmar sua jurisprudência, é uma contribuição muito grande, porque ela instrumentaliza o direito do trabalho. Como instrumentaliza? Ela julga aplicando o direito do trabalho, aplicando a Constituição, que estabelece o trabalho digno, né? a dignidade da pessoa humana, a dignidade do trabalho, né? Assim como Martin Luther King dizia que tinha um sonho, né? Que os filhos dele vivessem numa sociedade onde os negros não fossem discriminados.
eu também tenho esse sonho de viver numa sociedade onde os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas tenham atingido um alto patamar de igualdade. E Anne, lembra-se dela? A mineira valoriza a importância dos direitos trabalhistas. Ela conta que veio de uma família humilde e que começou a trabalhar aos 10 anos como babá. Ela lembra que não tinha hora para encerrar o expediente e nem sempre conseguia um dia de folga. Mas agora, após uma década como diarista, afirma não se arrepender das escolhas que fez. A maior sensação que eu tenho de prazer é terminar a minha diária e em cada canto ver, cara, eu fiz um bom trabalho. Sim, eu fiz um bom trabalho. Jogar o meu cheirinho, fechar a porta e sair com a consciência tranquila de que eu entreguei o meu melhor. O presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, participou de audiência na Câmara dos Deputados sobre o projeto de lei complementar 125 de 2025. A proposta cria um marco legal para trabalhadores que fazem o serviço de transporte individual de passageiros e de entregas por meio de plataformas digitais. O ministro defendeu pontos essenciais para a futura regulamentação, como a previsão de seguro de acidentes pessoais, intervalos durante a jornada e patamares mínimos de remuneração. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Melo Filho, realizou correição ordinária no TRT da 16ª Região, no Maranhão. Durante a visita, o ministro destacou a importância da atuação conjunta dos tribunais para assegurar o acesso efetivo à Justiça do Trabalho, sobretudo nas regiões mais vulneráveis. A Justiça do Trabalho apoia a campanha nacional Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Este mês, o programa Trabalho Seguro contribui com a divulgação de informações relacionadas ao tema. As ações voltadas à saúde física e mental também têm o objetivo de promover a cultura do trabalho decente. O Revista TST fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.